Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês preferirem assistir suas aulas, né? Hoje vamos iniciar mais um período histórico importante. Já deixei um texto na semana passada a respeito, que é a Idade Média, né? Nós vimos como a ciência avançou na Grécia Antiga, em Roma, e agora vamos partir para a Idade Média. Muito bem, vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Ok. Então, veja bem, a Idade Média é uma época bem controversa, né? Por quê? Porque muitos consideram que ela foi uma época de pouco avanço científico, o que aparentemente não é verdade, como a gente vai ver. Esse período que nós chamamos de Idade Média se inicia por volta de 476, já na era cristã, a partir da queda do Império Romano. E ela pode ser dividida em quatro períodos básicos, né? A Alta Idade Média, que representa os 6 primeiros séculos, é um período marcado, de fato, por pouco conhecimento científico. Nos séculos 11 e 12, nós temos um evento muito importante, que é o surgimento das universidades, tal qual nós as conhecemos. Nos séculos 13 e 14, o surgimento de uma ciência medieval muito relacionada a avanços tecnológicos, como a gente vai ver, e a Baixa Idade Média, o declínio da chamada ciência escolástica, como a gente vai ver daqui a pouco o que isso significa. Bom, como eu disse, é um período de muito controverso, porque, embora se considere que houve pouco conhecimento científico, avanço científico, na verdade, houve um grande avanço tecnológico nesse período, mas também foi um período marcado por muita repressão ao pensamento que divergia das elites dominantes, principalmente a Igreja Católica, né? Então, por isso, esse período é muito comumente reconhecido na literatura como Noite de Mil Anos, Idade das Trevas ou Idade Obscura, exatamente pela forte e principalmente pela forte repressão que o pensamento que divergia da elite dominante recebia, né? Era um período marcado pelo feudalismo, né, pelos grandes feudos, pela época dos reis, dos monarcas, né, das famílias reais, que dividiam seus territórios em torno dessa estrutura social e econômica chamada feudalismo. E a sociedade tinha uma hierarquia bem estabelecida, como mostra essa pirâmide que retrata a forma como a sociedade se organizava na época, né? Na base da pirâmide, aqueles marginalizados ou excluídos, as camadas mais pobres, os servos, os trabalhadores assalariados. Logo depois, os camponeses, né, com pequenos pedaços de terra, pequenos artesãos e comerciantes, formavam o que a gente chama de grupos modestos. Depois, os grupos intermediários, né, os artesãos e comerciantes e lavradores mais ricos, e no topo da pirâmide, a elite da sociedade, formada pela nobreza média, né, os cavaleiros, os militares de alta patente, e a alta nobreza e o alto clero, né, todos vinculados à ideia da família real, né, ao rei ou à rainha, que dominava essa estrutura social. Por que que é sempre importante, né, a gente tem tido aí a participação do professor Marco Antônio, nos ajudando a entender esse período histórico, porque nós precisamos fazer as leituras, do período dentro do contexto da época, né, para que a gente entenda melhor como a ciência avançou. Bom, a filosofia medieval, ela é muito enraizada na filosofia clássica, lembrando que filosofia aqui, mais uma vez,
praticamente sinônimo de ciência, né? Onde nós temos duas figuras importantes, Platão e Aristóteles. Aristóteles, o pai da verdade, como a gente já falou em algum momento, né? A verdade por autoridade, a ideia de que tudo que Aristóteles dizia tinha ser considerado como verdade absoluta. Então, muitos do pensamento aristotélico se manteve nesse período medieval, que classicamente nós dividimos em duas escolas medievais, né? A escola patrística e a escolástica. Bom, qual a diferença delas? O que a gente chama de escola patrística? Essa começa por volta do século V e está muito relacionada aos padres da igreja, né? Ela foi desenvolvida pelos padres e, por isso, o termo patrística. E aí nós temos figuras importantes, né? Alguns eu já citei, como Santo Agostinho, mas nós temos Santo Irineu de León, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, né? Que também já falei a respeito, e Santo Inácio de Antioquia, que são figuras, né, que produziram bastante conhecimento, principalmente o Santo Agostinho. Por um lado, Santo Agostinho chamando a atenção que a Bíblia não podia ser interpretada literalmente, mas, por outro lado, alguns mais clássicos, né, considerando que o que estava na Bíblia era a verdade absoluta e não precisava ser discutido pela ciência. Essa escola patrística é muito fundamentada nas ideias platônicas, né? E visava a disseminação do cristianismo, a defesa da religião cristã e a refutação ao paganismo, né? Então, o objetivo era adaptar os ensinamentos da filosofia grega, principalmente as fundamentadas nas ideias de Platão, que vocês devem lembrar eram mais ideias teóricas, né, no mundo das ideias do que coisas práticas, e isso acabou fortalecendo o domínio da filosofia cristã, né, do pensamento cristão, sobre o pensamento científico. Claro que houve alguns avanços, né? Lá na filosofia grega, considerava-se que o mundo era eterno, sem começo nem fim, e que verdade era tudo, que tudo devia ser questionado e discutido à luz da razão. E dessa forma a verdade seria encontrada. Esse conceito de verdade, né? A busca pela razão, ainda que Platão tivesse essa ideia do mundo paralelo, mundo das ideias. Já o cristianismo traz a ideia de que o mundo foi criado por Deus, por um único Deus, diferente dos gregos, que eram politeístas, é bom lembrar, que tem um começo e um fim, e que os dogmas eram verdades imutáveis, né, e não poderiam ser discutidos nem entendidos por conta da limitação humana. Traz, então, aí uma perspectiva de que não era necessário se discutir, por exemplo, questões da natureza. A segunda escola desse período, a escolástica, que vai se desenvolver durante o período do século XIX, perdão, séculos IX até o século XVI, vem de uma tradição mais da escola, né, onde o pensamento filosófico seria ensinado aos estudantes, principalmente nas universidades. É o período que marca o surgimento das universidades. E aí a gente tem grandes nomes como São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, São Bernardo de Claraval, João Dantas Scoto e Pedro Abelardo, né? Principalmente destacar aqui São Tomás de Aquino, que foi uma figura muito importante para muitos conhecimentos, inclusive fazendo sugestões sobre a existência de micro-organismos, né? São Tomás de Aquino era um grande filósofo que discutia a questão entre fé e razão, né? Sugerindo que a razão auxiliava a fé, né? Era racional crer na existência de um algo superior, e a fé ajudava a razão, o critério para a verdade e atuar como um parâmetro de avaliação, né? Então, São Tomás de Aquino e seus companheiros, na verdade, buscavam aliar a fé e a razão, ou seja, o conhecimento científico aquilo que estava sendo defendido pela igreja naquele momento. Então, essas duas escolas têm
algumas diferenças importantes, né? A patrística ocorreu entre o século V e VIII, né? Responsável pela disseminação dos dogmas do cristianismo, da defesa da religião cristã, refutando o politeísmo grego, né? O principal representante é Santo Agostinho, ah, fundamentada no resgate das ideias de Platão, muito fundamentada nesse mundo paralelo, imaginado, que Platão defendia existir. Já na escolástica, que é a mais recente, vai do século IX ao século XV, XVI, tenta explicar a existência de Deus, céu e inferno pela razão, aproximando então razão e fé. O principal expoente desse período, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que resgata as ideias de Aristóteles, baseadas já em algo realista, né? Lembra daquela figura que mostrava que enquanto Platão apontava para o céu, Aristóteles apontava para o chão, né? Isso é um detalhe bastante importante, né? Muito bem, vamos falar então de algumas figuras desse período, né? Chamar a atenção aqui para o filósofo Boécio, que viveu entre 480 e 520 já na era cristã, ele era um romano, revisou e traduziu muitas obras de Aristóteles, né? E Boécio traz uma importante contribuição às primeiras universidades, quando ele propõe o ensino das ciências matemáticas, né, que é o que fica conhecido como quadrívio, que seria o ensino nas universidades de aritmética, geometria, música e astronomia. Vejam que não vai aparecer história natural, mesmo ele sendo um tradutor das obras aristotélicas, porque, vamos lembrar também, o que precisava se conhecer sobre natureza estava já representado na Bíblia, não deveria ser, então, discutido, né? Ah, em 529, são fechadas as duas grandes escolas filosóficas gregas, né? A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, dando lugar a uma nova tradição de ensino, inicialmente fundamentado nos chamados mosteiros medievais, eram e ainda são, né, muitos ainda existem, obras luxuosíssimas, né, magníficas, imponentes, tanto na sua parte externa quanto na sua parte interna. Muitas dessas obras lá do século IV, século V, século VI, detêm até hoje bibliotecas riquíssimas, né? Porque ali estava concentrado todo o conhecimento medieval, foi concentrado nesses mosteiros, né? E a força que a igreja impõe sobre a ciência se concretiza no ano de 553, com o Concílio de Constantinopla II. Concílio é a reunião, né, do Papa com os cardeais para determinar algumas orientações sobre o funcionamento da igreja no mundo inteiro, né? E o Concílio de Constantinopla II, ele é importante do ponto de vista da história da ciência porque ele converte a filosofia e a ciência em uma serva da teologia. Ou seja, a ciência deveria ser utilizada não para refutar ou questionar as ideias bíblicas, mas para fortalecer essas ideias bíblicas, né? E a igreja ganha muita força, seja ela política, econômica, social, principalmente por suas ações, que envolviam algumas ações militares, como as cruzadas, que eram movimentos militares de inspiração cristã, que partiam da Europa Ocidental em direção à cidade de Jerusalém e à Terra Santa, com o intuito de conquistar tudo que passasse pela frente, ocupando essas áreas, mantendo essas áreas sob domínio cristão e acumulando toda a riqueza, não só material, mas cultural, intelectual, desses povos que eram dominados durante as cruzadas, né? E chegamos então ao final do século I, né, início do século II,
onde nós vamos ter um importante, talvez o mais importante, evento desse período, que é o surgimento das universidades, né. Aqui a gente tem as 3 primeiras universidades, as 3 mais antigas universidades do mundo, existem até hoje, né, 1080, a Universidade de Bolonha, na Itália, 1150, a Universidade de Paris, na França, e 1167, a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Isso marca uma concentração do conhecimento. ah, Claro que essas universidades eram dominadas pela igreja e ali só se ensinavam aquilo que interessava à Igreja Católica, né. E nesse período nós vamos ter um avanço muito grande das chamadas pseudociências, né, aquelas áreas do conhecimento que não são exatamente ciências, tal qual nós conhecemos hoje. Principalmente a alquimia e a astrologia. Não vamos confundir a astrologia com a astronomia, que também se desenvolvia muito nesse período, né. A astronomia é uma ciência, a astrologia não é uma ciência, assim como a alquimia não é uma ciência. Os alquimistas, por exemplo, que ganharam muita força nesse período, eles acreditavam e buscavam em seus trabalhos a transmutação dos metais inferiores ao ouro, a busca pela vida eterna, né, pelo elixir que trouxesse a eternidade, a criação da vida artificial na figura de um ser chamado homúncule e o enriquecimento rápido, principalmente a partir da transmutação de metais inferiores ao ouro. É claro que, mesmo se não sendo uma ciência, isso foi praticado por muitas figuras importantes desse período. Destacar aqui Robert Grosseteste, que foi professor de medicina, direito e ciências naturais em Oxford, também traduziu muitos textos aristotélicos. Vamos lembrar que esse é um período forte de renascimento das ideias aristotélicas, mas vejam que boa parte do texto deles está mais relacionado à química e à física, como o primeiro texto de Esfera, que tratava de vários assuntos ligados à história natural, ah, um segundo sobre a acessão e a recessão das marés, né, sobre o movimento das ondas, o terceiro sobre a lógica da matemática aplicada às ciências naturais, um sobre arco-íris, um outro sobre diagrama sobre a luz refratada através de esferas contendo água e outro sobre a luz. Então, é importante a gente entender que esse período medieval foi um período marcado de avanços nas ciências exatas, né. Tivemos bastante conhecimento aí de física, química, ainda que praticado pela alquimia, de ótica, né, de movimento, e pouco avanço nas ciências naturais. O reflexo disso depois nós vamos comentar. Grossetestes, ele é conhecido por aplicar já o método científico, né, fazendo estudos com som, astronomia, geometria e ótica, utilizando métodos da resolução e composição, aplicando então, como eu disse, o método científico, para estudar a difração da luz por uma lente esférica, isso publicado já em 1250, poucos anos antes da sua morte. Uma outra figura importante, Alberto Magno, conhecido como Doutor Universalis, também profundo conhecedor de Aristóteles, foi um grande sistemata, né, contribuindo aí pouco para o conhecimento, para a identificação, principalmente de plantas e animais. Fez também estudos de astronomia, geografia, medicina, física e química. Então tivemos alguns avanços aí na zoologia e na botânica. Ele estudou, por exemplo, as diferenças entre as aves de rapina e as demais aves, além de comportamentos de caça dessas aves de rapina. E num outro artigo de Minerabilibus, ele aplicou o conhecimento, afirmando que o objetivo da ciência, da filosofia natural, é não apenas aceitar a afirmação dos outros, mas investigar as causas que estão em ação da natureza. Então,
ainda que timidamente, vejo que Alberto Magno deu algumas contribuições às ciências naturais. Mas esse período é muito marcado, é importante que a gente lembre, pela repressão, pela forte repressão da igreja sobre sobre alguns grupos, né, principalmente mulheres, e mulheres, mais velhas, solteiras, né, que praticavam algum tipo de religião, que não fosse a católica, né, mas também sobre o aqueles que tentavam produzir conhecimento que questionavam afirmações bíblicas, né. E é esse momento que surge a chamada Inquisição. Eh, Bom, mesmo num período de Inquisição, é claro que o conhecimento vai ser, limitado àqueles assuntos que não contradizem o conhecimento bíblico, né. Então nós vamos ter algumas poucas figuras, conseguindo ainda produzir conhecimento, como Bartolomeu da Inglaterra, que fez uma enciclopédia, considerado pioneiro nas enciclopédias, sobre as propriedades das coisas, datada de 1240. E alguns poucos ousaram questionar e acabaram sendo presos eternamente, né, ou mortos na fogueira. Uma das figuras muito importantes para a história da ciência é Roger Bacon, que afirmava que apenas a lógica e a observação não seriam suficientes para descrever a realidade. A experimentação seria fundamental. Veja que ele já trazia a importância da ciência experimental para o conhecimento, né? Por isso ele é conhecido como Dr. Mirabilis, o pai da ciência experimental. Roger Bacon publicou muitos artigos sobre ótica, né? Ele foi professor da Universidade de Oxford em 1240, onde desenvolveu seus estudos sobre ótica, imaginando o mundo com máquinas capazes de voar e navegar debaixo d'água. Imagina, né? Então, ele é precursor de helicópteros, aviões, submarinos, e, por ser tão inovador, foi condenado à prisão perpétua por suas ideias, que eram consideradas hereges pela, pela cúpula da igreja. E já no seu cativeiro, né, enquanto estava preso, Roger Bacon continuava desafiando o poder estabelecido. Esse é um trecho bem conhecido da obra dele. Não é possível aceitar os argumentos desses eruditos, né, dos líderes da igreja, que fundamentam suas opiniões simplesmente na sua autoridade administrativa, que se baseia nos costumes estabelecidos há muitos anos atrás. O que esses senhores fazem, na realidade, é esconder a sua ignorância em discursos pomposos, né? Então, Roger Bacon foi um pioneiro da ciência da experimentação e também foi um pioneiro nessa em afrontar o poder estabelecido pela igreja, mostrando que era importante que a gente produzisse conhecimento científico, né? Bom, aí a gente chega a Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, muito influente nesse período também, recebeu vários títulos, né? Doutor Angélicos, doutor Comunes, doutor Universalis, também seguidor de Aristóteles e que se dedicava a buscar uma aproximação entre razão e fé, entre a produção do conhecimento e a crença religiosa, né? Ele cria uma tradição conhecida como tomismo, que defendia que não deveria haver conflito entre fé e a razão. A grande questão é que a, a filosofia tomista, ah, que passa a ser o magistério oficial da Igreja, despreza o trabalho experimental e manual, valorizando apenas o conhecimento teórico e oficializa o geocentrismo de Ptolomeu como o dogma principal da igreja, ou seja, a ideia de que a Terra seria o centro do universo, né? Então, ao mesmo tempo que ele busca aliar fé e razão, ele impede o desenvolvimento das ciências experimentais, né? E isso acaba se fortalecendo com outros nomes, como Raimundo Lu,
Doutor Illuminatus, né, dedicou-se à busca pela quintessência dos corpos, ou seja, pela imortalidade dos corpos, né? Ele foi adepto da alquimia, um dos expoentes dessa pseudociência. Nós temos Arnaldo de Villanova, um importante médico da Idade Média, também adepto e difusor da alquimia, mais de 50 obras, né? Entre elas sobre a conservação da juventude e o retardamento da velhice. Então, veja que nós temos um período de muito conflito entre a produção do conhecimento e a aceitação que estava na Bíblia como verdade absoluta, né? O que, na verdade, representava uma forma de imposição do poder da igreja sobre a população geral, né? O poder dominante. Bom, esse período chegando ao final da Idade Média, nós temos um evento extremamente importante na história, né, que no século XIV, que foi a peste negra, uma doença causada por bactérias transmitidas por ratos. Era um momento de expansão dos feudos, né, de grande concentração populacional, e com essa concentração populacional, a disseminação das doenças passa a se tornar realidade. E a peste negra dizimou entre 25 e 75 milhões de pessoas no mundo. Isso representa um terço da população europeia. Se vocês verem números da Covid, que nós vivemos recentemente, vão ver que não chega nem perto do impacto da peste negra no século XIV. Atacou desde reis morreram, né? Filhos, herdeiros de trono morreram, mas é claro que a maior parte da população pobre é que foi atingida. Bom, temos aqui também as contribuições de Jean Buridan, muito um estudioso do movimento da física e da inércia, né? Ele se questionava, né, de que modo os corpos celestes, uma vez criados, puderam começar a mover-se e permanecer em movimento na ausência de uma força que os continuasse a propelir. Quer dizer, como se dá o movimento e a quebra da inércia, né? E ele coloca, obviamente, nessa questão, Deus após ter criado os celestes havia conferido o movimento, e que esse movimento nunca se havia dissipado, porque os corpos celestes, movendo-se no espaço exterior, não encontravam a vida e aos astros, enfim, ao planeta e ao espaço, aos corpos celestes como um todo, né? O movimento já era uma ideia lá da Grécia Antiga, vocês devem lembrar das aulas anteriores. Destacando, então, Jean Mourian, a ausência de atrito, né? Como a possibilidade de se manter um movimento a partir da inércia, a partir de que a inércia seja quebrada. Chegamos ao final do período, então, com vocês vão ver que esse final da Idade Média já era um período onde se aumentavam alguns questionamentos, inclusive sobre o poder estabelecido pela Igreja, e começa a cair, então, essas pseudociências que tiveram muita força nesse período, como a alquimia, né? O último grande alquimista, Nicolas Flamel, já ali no século XV, já produzido alguns artigos e textos sobre os preceitos da alquimia. Mas nós vamos chegar nesse final também, no século XV, com o auge da Inquisição, né? O período de maior repressão sobre determinada parcela da sociedade, mas também sobre aqueles que pensavam ou questionavam o poder da igreja, né? Ou o conhecimento que estava, os textos que estavam na Bíblia, que eram tidos como verdade absoluta. Mas temos a figura mais marcante da aquisição,
Tomás de Torquemada, o grande inquisidor, né, responsável pela morte de um terço da população espanhola, principalmente judeus e mulheres, judeus já perseguidos desde esse período, durante o momento conhecido como Autos da Fé. Bom, e a peste negra, então, se espalha pela Europa, né? A gente tem aí as cores mais escuras, o período de início da peste negra, até a gente chegar onde houve maior avanço dela, né? A peste negra teria sido trazida do Oriente Médio, principalmente pela navegação, então ela se estabelece inicialmente nas áreas portuárias, né, nas regiões portuárias, e depois se espalha pela Europa. E, claro, né, que é um período de avanço também na busca por pela cura, pela prevenção. Essa imagem que vocês estão vendo aí à direita era como os médicos se vestiam para tentar combater a peste, né, e tentar impedir que ela se difundisse ainda mais. Bom, pessoal, é claro que tem muito mais coisa, eu vou deixar aí outros textos, né, mas eu quero destacar que a Idade Média se caracteriza muito por essa dualidade entre razão e fé, né. Nós tivemos, embora seja comum falar, não algum avanço científico, mas principalmente na física, na astronomia, e na química, na física, principalmente nas ideias de movimento, ótica, luz, e esse grande legado que foi o surgimento das universidades, onde, vejam, se ensinava o trívio, gramática, linguagem, retórica, e o quadrívio, né? Aritmética, geometria, música e astronomia. Vejam que não havia estudos sobre ciências naturais. E é óbvio que isso ah, marca um retrocesso, uma estagnação, que só vai se libertar um pouco dentro da própria igreja no final do século XVI, XV, XVI, com alguma exceção, como a figura de Giovanni de Pietro de Bernardone, conhecido como São Francisco de Assis, que durante a sua vida deixa esse legado de aproximação do homem com a natureza. Bom, então, pessoal, vejam que nós tivemos um período de forte repressão sobre a igreja, perdão, forte repressão da igreja sobre a ciência, mas avanços na física, na química, e isso explica por quê, e é muito importante lembrar isso, por que a gente conhece melhor o universo do que algumas áreas do planeta, como o interior, de grandes florestas tropicais, os polos ou as grandes profundezas, né? Porque a astronomia, a matemática, a física têm, em média, aí, de 15 a 16 séculos de avanço de conhecimento sobre as ciências naturais. Pessoal, era isso por hoje, né? Tem os textos, acompanhe os textos aí e lembre que qualquer dúvida estou à disposição de vocês lá no grupo de WhatsApp, por e-mail. Lembrando sempre que é importante mandar as dúvidas para o grupo de WhatsApp, porque aí eu respondo para todo mundo. Não se esqueça de registrar a presença nos fóruns de discussão e eu vou postar uma notícia, mas já lembrando aqui, no dia 4 de abril, nós vamos fazer nosso primeiro encontro síncrono aqui pelo Google Meet, para que eu tire dúvidas sobre a primeira avaliação que já está por chegar aí. Pessoal, um abraço, espero que seja tudo bem com vocês. Até o nosso próximo encontro virtual.